Vamos entrando. A Cris, Vânia, Elaine, Marinês. Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho de papo de mulher, de gravidez, de infertilidade, endometriose. Esse mês que a gente faz uma conscientização para prevenção e informação e orientação de endometriose, é o mês de junho. Então vai ser um papo super legal. Tô esperando a Kelly entrar para eu poder chamá-la. E dizer que mais uma vez estou super animada aqui para estar conversando com vocês, né? Se tiverem alguma dúvida durante a nossa conversa, a gente já tem algumas perguntas que chegaram aqui, a gente já vai conversando com vocês, né? Um assunto tão importante que gera tanta dúvida e que ao mesmo tempo as pessoas não têm a orientação adequada para individualização de cada caso. Deixa eu lá ver se a Kelly já tá aqui. Ju Moreira, Diegues, Juliana Betiol, que legal. Aline, Carla Machado, um beijão. Muito bom tê-los aqui. A Malu também do meu lado mandou um beijo. Manda um beijão pra ela, João. Fala pra ela que eu adorei o cookies. Gente, que cookies maravilhoso que a Malu me deu hoje. Logo em breve a gente vai tá conversando de novo, né, Malu? Mari. Nossa, tá sumida, hein, Mari? Naara, Daiane, Mafragassi. Oi, pessoal. Tudo Oi, bom? tudo Boa bom? Tudo noite. bem? Tudo Tudo jóia? Boa jóia. noite. Boa Tava aqui noite. conversando até vocês chegarem. A Kelly, fisioterapeuta pélvica, nossa parceira lá da clínica, né? Que atua não só na parte gestacional e pós-parto, mas também com fisioterapia pélvica funcional, né? E o Felipe, que tem um grande conhecimento, acupunturista, um grande conhecimento aí na medicina chinesa, né, oriental. Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente, Felipe. Bom, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou formado em medicina chinesa, já trabalho com isso, já está indo para 3 anos. E dentro da minha formação na medicina chinesa, eu me especializei, por conta dela, na parte de saúde da mulher. Então, na parte da acupuntura ginecológica, acupuntura obstétrica, além dos tratamentos que eram meus focos no início, que são tratamentos de dor crônica, principalmente relacionados à coluna, Sim. tá? Hoje sou estudante de fisioterapia também para complementar os meus atendimentos. Então eu fiz a Legal. formação em medicina chinesa, peguei todo o conhecimento da base oriental e hoje eu estou unindo isso com o nosso conhecimento ocidental. Bacana, bacana. A Kelly todo mundo já sabe, né, Kelly? Todo mundo com ela. Fazendo muitos elogios, a pessoa vai achar que é clichê, né? Não é. Agora. É, vamos começar o nosso papo então. Vou começando a falar um pouquinho de endometriose, Felipe. Tá. Daqui a pouquinho eu vou te falar para você, eu vou te chamar para você falar, né, um pouquinho para a gente explicar um pouco pro pessoal. É uma doença crônica, inflamatória, de fundo benigno, né? Mas que tem vários tipos de endometriose. É importante os pacientes saberem disso, né? Uma endometriose que é mínima, uma endometriose que é profunda infiltrativa, tem o endometrioma ovariano, a endometriose que acomete os ovários. Ela surge na época do período da fase reprodutiva da mulher, né? Desde que ela menstrua até próximo de entrar na menopausa, porque essa doença ela é dependente do hormônio estrogênio, né? E é o hormônio que a gente produz mais intensamente durante todo esse período, desde a primeira menstruação. E a maioria das mulheres sofre com o quê? Sofre com cólicas menstruais, alterações cíclicas, né, da função do intestino. Então, às vezes tem muita dor no ato evacuatório, não só no período menstrual, às vezes no pós-menstrual imediato ou no pré-menstrual. Alterações do hábito urinário,
dores na relação, que é a dispareunia, né? Que daqui a pouquinho a Kelly vai estar falando pra gente, né? Como que a gente consegue abordar melhor isso. Então, assim, é uma doença que, além de causar todo esse componente, esse complexo, né, inflamatório, ela também pode causar infertilidade, né? E a maior preocupação hoje das mulheres, às vezes que recebem precocemente esse diagnóstico, é de saber como que vai ser o futuro reprodutivo, o impacto disso no futuro reprodutivo, né? Então, não é toda paciente com endometriose que vai ser infértil, mas das pacientes que têm dificuldades para engravidar, de 30% a 50% tem endometriose. Felipe, conta pra gente aí, né, de como essa questão sistêmica, né, da endometriose, por ser uma doença inflamatória, às vezes ela pode estar associada com algum mecanismo funcional, né, do nosso organismo, né, que é importante às vezes a gente se autoconhecer, porque às vezes a Kelly até a gente estava conversando ontem, né, falando do conteúdo que a gente ia fazer lá, é uma doença às vezes que demora muito tempo o diagnóstico. De 7 a 8 anos. Isso. E aí imagina uma paciente conviver quase uma década com uma doença sem ter o conhecimento que tem ela. Porque muitas vezes ela não se manifesta de uma forma clássica, com dor, cólica, dificuldade para engravidar, alteração do hábito urinário. Ela é assintomática, né? Muitas pacientes têm e às vezes vão descobrir ao acaso, né? Conta pra gente, Felipe, um pouquinho dessa questão sistêmica aí, do processo inflamatório, associação com os outros órgãos. Legal, vamos lá. A medicina chinesa, ela vai tratar o aspecto energético da doença ou da patologia. O que é esse aspecto energético da doença ou da patologia? O oriental, ele considera que, para que exista um movimento biológico, fisiológico, antes disso, precisa existir um movimento energético. Então, eu vou atuar nesse movimento energético. Eu vou dentro das características que a pessoa está apresentando. Nos níveis mental, emocional e físico, fazer uma união e dentro disso eu vou entender de onde vem. Para a gente abrir um pouco essa visão. A questão fertilidade na mulher não é meramente o útero ali em si, é muito além. Na visão oriental, o aspecto reprodutivo feminino, ele considera que o rim, ele vai ser um elemento energético fundamental para a produção dos óvulos. O fígado é um elemento energético fundamental para os aspectos de sangue e o baço ele é um aspecto energético fundamental para elementos de forma. Então, durante o ciclo menstrual, quem vai comandar aquela camada que o endométrio forma é o baço. Quem vai mandar o sangue e para que o baço possa fazer aquela camada para receber o embrião é o fígado. E quem vai mandar o óvulo para a fecundação é o rim. Então, o útero em si, a gente chama ele, dentro da medicina chinesa, de um órgão extraordinário. Porque ele tem uma função que ele vai receber informação de todo mundo e, com isso, ele vai gerar uma vida. Porém, aí entra a parte sistêmica. O que acontece? Todo aspecto emocional da mulher, ele pode e vai ser impregnado no sangue pelo fígado. O fígado é um grande filtro emocional no caso da mulher. Principalmente a mulher. O homem não vai pegar tanto isso. E o que acontece? É muito comum. Primeiro dia de menstruação da mulher, o sangue da menstruação é extremamente escuro. E depois ele vem se normalizando e fica um vermelho até vívido. Sim. Esse sangue escuro, a gente fala que é um sangue impregnado emocionalmente. Tá? Aspectos que a gente consegue prever problemas da mulher. Esse sangue escuro ele permanece por mais dias. Em alguns casos ele começa a gerar coágulo. Na minha experiência, eu começo a explorar o que aquela mulher tem relacionado a mágoas, a frustrações, a raivas. E aí eu começo a explorar dentro desse aspecto porque se esse fígado está impregnando demais o sangue, ele está demandando uma energia enorme de algum lugar. E normalmente ele vai demandar essa energia do baço, que é quem dá forma
para que aquele útero possa receber o embrião. Sim. E aí, se o baço não está conseguindo dar uma forma correta, porque ele está sendo consumido de uma forma extremamente absurda, ele vai gerar alguns problemas e ele vai começar a gerar deformidades. Um exemplo que a gente pode fazer um paralelo é na medicina chinesa, o câncer ele é gerado pelo baço também. Ele é uma massa que é gerada pelo baço que ele vai ter uma deformidade de dar forma. Sim. Então, o baço acaba sendo um grande vilão por conta do emocional que está ali estagnado, um emocional que ele não libera. Sim. Legal. Como é que nós vamos fazer com a medicina chinesa para aliviar isso? A medicina chinesa, ela vai nos permitir atuar dentro do organismo da mulher, promovendo um aumento de circulação sanguínea, vai permitir que ela se acalme, um relaxamento mental, um relaxamento físico, Sim. vai me permitir também atuar com essas energias. Por exemplo, com a acupuntura eu consigo, vamos falar assim, induzir uma menstruação. Então, aquela pessoa que está com uma menstruação atrasada, eu tenho pontos que eu consigo induzir a menstruação. Sim. Da mesma forma que pessoa de intestino preso, a gente tem como induzir. E eu trabalho diretamente no sistema nervoso da pessoa. Então, tem que se ter um diagnóstico, vamos falar assim, energético muito preciso, para que também a gente não faça uma indução que leve ao aumento da dor. Porque a ideia é dissolver aquela massa que ficou presa ali, que está causando inflamação. Sim. Agora, se eu não considerei isso e por algum motivo eu coloco um ponto ali que eu vou fazer um movimento e não vou dissolver essa massa, eu vou aumentar o índice de dor dessa pessoa. Legal. Então, a acupuntura ela vai atuar aliviando as dores, ela vai atuar aumentando o fluxo menstrual para que não ocorra a permanência de resíduos do endométrio no útero da mulher e nem que ele vá para outros lugares. Sim, porque uma das teorias é a menstruação retrógrada, né? Exato. Durante a contração uterina, né, no período menstrual, as células do estroma glandulares do endométrio, elas refluem pelas trompas e acabam se implantando, né, ectopicamente em outros tecidos e sofrendo todas as influências hormonais, né? Hoje em dia há outras teorias genéticas, hormonais, inflamatórias mesmo, mas a teoria que é mais aceita atualmente seria essa. E acredito que, né, quem já fez acupuntura sabe, né, como a gente sai de uma sessão de acupuntura, né? Seja você foi lá por causa de uma questão de enxaqueca, né? E de repente, nossa, meu intestino funcionou, eu estava com desconforto para urinar e de repente estava com uma dor no ombro e a gente sabe porque vocês acabam sinalizando ou identificando alguns pontos que às vezes não era o foco fundamental ali da queixa, né, do paciente. Exatamente. Mas acaba tendo aquela influência em outros setores também, né, em outros aspectos. Eu sou prova disso, para falar bem a verdade, porque mês passado eu fiz direitinho a acupuntura e eu sempre tive enxaqueca, eu sofro com enxaqueca e cólicas menstruais. Sim. Então eu não tive nenhum sintoma, eu passei super bem. E esse mês realmente eu dei uma relaxada por conta de algumas correrias. E eu tive muita enxaqueca e eu tive cólica. Ele até falou assim, tá vendo só como que... E às vezes a gente acaba, né, muitas vezes a gente deixa para lá e não, né, vai passar e, né, só é porque esse mês eu não fiz e realmente é um tratamento, na verdade, que você vai conquistando. E exige uma disciplina também, né? Porque não adianta a gente achar que, nossa, vou lá numa sessão de fisioterapia, de acupuntura e vou resolver meu problema. É uma questão de alinhar um tratamento, né, que vai associar o tratamento médico, um tratamento hormonal, um tratamento cirúrgico, ou seja, para os pacientes que vão para a reprodução assistida, mas que, assim, que vai contribuir como um todo, né? Então, acho legal a gente pensar e levar de informação, né, disso que a gente estava conversando até agora, que a gente tem que encarar que é uma doença sistêmica, né? E não somente, às vezes, localizada na pelve. Então, às vezes, conhecer outras queixas, conhecer outros sintomas, né? Saber se entender, saber conhecer mais seu ciclo menstrual, sua rotina de alimentação, funcionamento do intestino, como que é a parte digestiva e tudo mais, acaba influenciando para a gente, talvez, até identificar a causa um pouco mais precoce, né? Uma coisa que é muito interessante, assim,
As pessoas acham que a acupuntura é aquela coisa da sessão mágica que vai dar aquela agulhada certeira e daqui 5 minutos ela não vai ter mais Não nada. mais nada. Tirou com a mão, É né? muito importante ressaltar o seguinte, principalmente no caso da endometriose. Eu gosto muito de ter o contato com o médico da pessoa para conversar, para debater o que está acontecendo. Sim. Principalmente para eu poder falar o que eu estou fazendo. Porque Uhum. são assuntos complementares. Tem muita gente que tem aquela coisa assim: ah, não, eu vou fazer acupuntura, não preciso ir no médico. Sim. E não é bem por aí. Entendi. Então, casos crônicos, eles devem ser acompanhados. E eu até comentei com a Kelly hoje, e é muito interessante. O caso da endometriose. O tratamento de endometriose, independente qual seja o segmento, ele é como se fosse academia. Você não vai na academia um dia e vai achar que seu corpo vai mudar. E Sim. aquela coisa, você descuidou da alimentação, descuidou do treino, você vai perder resultados. Então, Exato. é uma coisa contínua, é estilo de vida. É importantíssimo que as pessoas saibam disso, porque às vezes a pessoa acha que fez a cirurgia, acabou, não tenho Acabou, mais. né? E tem E assim, não é. aquele segmento, né? E tudo na vida, né, exige um segmento. Eu fui, tratei, lógico, né? E o segmento, controle pós-cirúrgico, controle pós-terapia hormonal, dependendo de como for feita a implicação terapêutica, vai acabar influenciando, né? No segmento, na recidiva, na recorrência, né? E até para alinhar, né, de repente, planos futuros de engravidar, ou às vezes o alívio Uhum. de dor e tudo mais. Ô, Kelly, fala um pouquinho pra gente da questão, né, da fisioterapia, o impacto positivo que a fisioterapia tem, no caso daquelas pacientes que são sintomáticas, né? Nem pensando em futuro reprodutivo, mas de repente descobriu lá com 25 anos que tem endometriose, sofre muito com dor e por enquanto às vezes ela, né, ela pode optar, não tem intenção de engravidar no momento, mas lá na Sim. frente ela vai ter. A gente, né, da parte clínica, né, a gente pode tratar com métodos hormonais, um de medicamentoso, ou dependendo do impacto da dor na qualidade de vida, a gente vai acabar fazendo uma indicação de terapia cirúrgica. Mas fala um pouquinho da função, né, da Sim. eficiência da fisioterapia nas pacientes que têm dor. Muito que eu vi, assim, né, de que eu tenho, né, acompanhado não só a parte pélvica da saúde da mulher, enfim, as gestantes, né, que eu venho aí à frente trabalhando com isso, eu acho que a gente tem que ver que a fisioterapia, ela é não é só a reabilitação, ela é uma prevenção, Sim, né? Então, quando você quer alguma coisa, se você previne, se você começa a se tratar, você chega lá na frente, você tem um resultado melhor. Né? Então, por isso que a gente fala da importância, né, sempre da qualidade de vida, da parte nutricional, da parte médica, né? Enfim, a multidisciplinaridade de todas as equipes, né? Tanto a acupuntura. Então, a endometriose, na verdade, ela é um fator ginecológico, né, da dor pélvica crônica, que a gente tem o fator ginecológico e não ginecológico, né, da dor pélvica sim, crônica, e a dor pélvica crônica, a definição dela é dor embaixo do ventre, né, por mais de 6 meses, igual ou mais do que 6 meses. Então, assim, a endometriose, ela vai causar vários, assim, na verdade, a fisioterapia, ela tem um ganho de quase 80% nos tratamentos de benefícios aí para a dor. Então, muitas delas, por esse fator de, às vezes, demorar muito, né, de 7 a 8 anos, muitas têm aquele quadro álgico de dor e referem dor durante muito tempo, né? Então, aquela sim, dor ali, ela, né, ela se instala, ela é crônica. Então, a fisioterapia, às vezes tem, né? E assim, com o intuito, ela tem disfunções musculoesqueléticas. Então, assim, acaba afetando o assoalho pélvico, né? Então, assim, ele fica fraco. A gente tem pontos gatilhos, né? As dores miofasciais. Então, assim, não é só assoalho pélvico que a gente fala, mas dor na lombar também. Então, assim, você faz uma avaliação de sistema urinário. A gente tem as incontinências de urgência, né? Então, assim, você tem o intestino também. Então, assim, é tudo interligado, é uma avaliação completa. E tem as sim, disfunções sexuais, né? E sim. aí entra dispareunia, vulvodínia. Então, assim, para se realmente você ter um benefício com a fisioterapia, primeiro a avaliação, né? Você tem a avaliação do ginecologista, obstetra, e depois a fisioterapia pélvica vai aliviar muito nessas dores, né? Principalmente com liberação miofascial,
quando você tem dor ali nos pontos gatilhos. Treinamento, porque assim, a mulher ela já começa a ter dor até na palpação. Então ela Sim. sente, ela tem muita sensibilidade. Então isso quer dizer que o assoalho pélvico ele está fraco, mas ele também ele não consegue relaxar totalmente, né? Então por isso que às vezes causa dor nas relações sexuais. Então o relaxamento, a acupuntura, a fisioterapia em si com exercícios específicos de relaxamento, contração de assoalho pélvico e relaxamento. Sim. Então, aí, 80% dessas, quando você faz a fisioterapia, você tem um ganho muito grande nesse processo de dor, né, com relação à endometriose, por ela ser uma dor pélvica crônica, inflamatória. Então, assim, só que, claro, é o que eu falo, não existe receita de bolo. Então, cada paciente, ele é único. Então, é necessário uma avaliação para a gente, dali, fechar um diagnóstico, né, para a gente, sim, evoluir para um tratamento. Então, existem vários tipos de tratamento dentro da fisioterapia pélvica. A massagem perineal, a massagem, né, miofacial, onde você vai liberar pontos. Em alguns casos, a gente consegue utilizar o laser aí de baixa potência também para ajudar nessa analgesia. Hoje o laser aí tem para várias outras funções e para a parte da endometriose também. E um relaxamento. Então, assim, eu falo atividade física, né? Sim. Fazer um pilates ou um funcional. Então, isso ajuda muito também na parte ela manter a atividade. Porque, assim, muitas se referem também que tem aquelas que fazem cirurgia, né? Para tirar o foco da endometriose. Porém, você tira o foco, nem sempre assim, ela pode não voltar, como ela pode voltar o foco da endometriose, né, doutora Fernanda? Então, assim, e por ser uma doença pélvica crônica, geralmente você tira o foco, mas a dor está sempre ali. Então, você continua com a dor, porque, né, o seu sistema ali continua mandando aquele estímulo da dor. Então, você tira o foco, mas você ainda tem a dor. Então, a gente tem que partir desse princípio para aliviar todas essas dores aí. E assim, lembrando também, Kelly, que tipo, tá muito associado, né, à dispareunia, que é essa dor profunda na relação, uma das queixas das mulheres, mas também não é toda dor na relação, né, que é endometriose. considerado Foi até uma das dúvidas que chegou aqui pra gente antes, foi se dores na relação, o que pode fazer, né? Então, como você estava falando agora há pouco, a gente tem uma avaliação, né, de toda a parte perineal, funcional do assoalho pélvico. Lógico que antes a gente vai acabar fazendo uma avaliação física, né, afastando algum trauma, investigando alguma nodulação, existência de algum comprometimento ali que possa estar atrapalhando aquela relação, né, não só na parte vaginal, mas também com toque vaginal, a gente consegue fazer essa abordagem. E aí, não, realmente não tem nada, pode ser inflamatório mesmo. E aí é legal de falar que a fisioterapia ajuda não só nos casos da endometriose, né, a dor causada pela endometriose, mas também outras dores que são associadas à relação sexual, como a vulvodínia, que é aquela dor né, bem no introito, na entrada da região vaginal, né? E muitas vezes os pacientes não conseguem nem ter a penetração propriamente dita. E ainda continua, às vezes, sente dor até após também, né? Então, exato, assim, exato. Você tem aquela sensação de ardência, aquela sensação de que, tipo, não foi legal, e é aquilo que acaba criando um trauma, enfim, e aí a gente tem que até fazer... autoestima, a parte social, então até em relacionamento, a parte postural muda bastante, né? Ela começa a hiperlordose, né? Começa a ter aquela... aquela posição diantálgica, né? De antalgia, e aí é legal porque entra naquilo que o Felipe estava falando, porque aí já vira o comprometimento inflamatório, já gera uma sequela sexual, que aí a paciente já fica angustiada, já atrapalha depressão. Então aí vira aquele novelo de lã, né? Que se a gente for desvendando e colocando cada coisa no seu devido lugar, a gente consegue fornecer muito mais alternativas terapêuticas do que simplesmente uma medicação e uma cirurgia, né? Então, acho que quando a gente quer, com a endometriose, só melhorar a qualidade de vida, né? Então, saber onde está a queixa principal, se é localizada, se é sistêmica, se desencadeia outros fatores, é importante justamente para a gente buscar esse tipo de alternativa.
né? Exatamente, que nem eu falei para ele, né? Como a gente trabalha, né? A gente tem aquela, né? Aquela ligação, porque na verdade eu converso muito com ele das pacientes. Então, às vezes a paciente chega aqui para mim e eu vejo que assim tá muito além, às vezes até o emocional. Eu falo assim, Felipe, a gente primeiro acho que tem que passar com a acupuntura, porque eu acho que tem que desfocar um pouco para ela abaixar um pouco, entender, né, o que tá. Eu acho que assim, acho que primeiro ela tem que, porque às vezes instala o quadro de depressão, tristeza. Então, eu acho que não só a acupuntura, mas né, a avaliação que ele faz realmente uma avaliação antes, né? Então, eu acho que vai para um outro lado também para tirar aquele foco da dor. Então, eu acho que com a acupuntura se consegue um ganho muito maior, né? Sim, sim, com certeza. A gente, vamos falar assim, eu vou conseguir identificar muitas vezes a causa e no aspecto emocional. Então vai ser aquela coisa assim, falando, não, realmente é uma frustração que ela carrega, às vezes ela não percebe, mas isso está estagnando alguma coisa ali, está gerando essa piora no quesito tristeza. Às vezes a pessoa fica apática, mas não é por uma falta de nutrientes ou coisa do tipo. Sim, Mas é uma emoção que ela está remoendo ali, ela não quer abrir mão daquilo. E ela acaba deixando a vida de lado para remoer aquela sensação. E com a acupuntura a gente libera isso. Tem até uma técnica que eu já cheguei a fazer em algumas pessoas, que ela chama a técnica de expulsão dos sete dragões. E você vai liberar 100% do emocional daquela pessoa. Então, enquanto ela estiver na maca, ela vai chorar, ela vai xingar, ela vai rir, e depois ela estabiliza. Por sim, quê? Eu vou jogar para fora todas aquelas emoções presas. Ela vai esguelar, vai fazer o que ela precisar fazer, e aí depois a gente traz a consciência de volta. Legal, relaxou, colocou para fora, agora vamos harmonizar aqui, você precisa ir embora bem. sim. E às vezes a pessoa ela não sabe como lidar com esses sentimentos. E isso vai estagnando. É muito normal a gente, vou puxar alguns aspectos. Aquela pessoa que tem linha de expressão na testa. Essa pessoa que Uhum, tem linha de expressão na testa, ela é extremamente insegura. Ela tem um certo medo de tudo que pode acontecer. uhum. Então, felizmente, eu não tenho essa. Então, eu sou meio, Ainda bem que o eu sou Botox dá uma meio, mascarada. mas eu observo muito esse aspecto. A pessoa que ela tem aquela olheira permanente. Teve caso de pessoas que eu atendi que a pessoa já fez laser, já fez N coisas para tentar tirar a olheira e não conseguiu. Sim, E durante a conversa da sessão, durante a aplicação de agulha, a olheira praticamente sumiu. Eu até tirei foto de um antes e depois para mostrar, porque realmente clareou absurdos aquela olheira e uhum, era uma sensação de frustração de infância, que entendi, vinha sendo remoída, ela não liberava, mas como é uma coisa muito antiga, ela já também não colocava aquilo na conta. Porque eu falei, poxa, não aconteceu nada comigo recentemente. E entendi. não é. Então a gente explora muito esse aspecto, porque fatos passados eles podem influenciar muito, principalmente na sexualidade da mulher. Sim, E casos, por exemplo, que levam à infertilidade, até uma coisa que é bem interessante. Tem mulheres que têm aquele marido em casa que ele quer sexo a toda hora e do jeito que ele quer. E às vezes a mulher não está no clima, exato. mas ele quer. Isso coloca a mulher numa posição defensiva que vai, vamos falar assim, vai detonar a fertilidade dela. Ela está completamente retraída. Ela vai ter uma fertilidade baixíssima por conta, vamos falar assim, desse método bronco, que a Uhum. pessoa chega até ela querendo e ela se retrai. Em contrapartida, a gente tem a mudança de cenários. A medicina chinesa, ela traz nos livros muito do que os chineses, os orientais estudavam há 4, 5 mil anos atrás. Naquela época era muito comum a mulher ficar em casa, junto com pai e mãe em casa, enquanto o marido saía para trazer o sustento. Sim, Hoje em dia, a gente teve uma inversão.
Hoje em dia é muito comum ver a mulher numa posição de destaque, enquanto o marido começa a ficar em casa por mais Exato. tempo. Exato. Energeticamente, as funções mudaram. A mulher que era uma energia mais fria, mais parada em casa, ela se torna uma energia extremamente quente e toma o lugar da energia do homem naquela situação. Porém, se ela joga isso para cima do homem, ela causa a infertilidade do homem. Por quê? Ela vai suprimir aquela energia quente do homem que é responsável pelo espermatozoide, é responsável por toda a parte de fertilidade masculina. Principalmente com a energia quente do homem, que é o que causa ereção. Ou seja, aumenta muito o índice de impotência. Sim. É uma coisa que os homens estão começando a procurar nas terapias orientais também. Por quê? Fica com certo receio até um ponto. Hoje as coisas estão ficando mais abertas. E o homem está começando também a se olhar um pouco mais no espelho e a tirar um pouco aqueles paradigmas da masculinidade afetada. Eles estão começando a olhar mais para esse quesito do autoconhecimento e da saúde. Sim. Então, isso favorece muito. A medicina chinesa ela preconiza muito a questão do equilíbrio. Então, se existir o equilíbrio entre o homem e a mulher dentro de casa, independente qual seja a posição deles, é excelente para a fertilidade. Mas a partir do momento que passa a exigir uma cobrança, ou em muitas vezes, que também é normal a gente ver acontecer, o homem se coloca numa posição extremamente para baixo, porque ele queria ser o provedor, mas a mulher dele está numa posição melhor que ele. Sim. Ele se recolhe. Entra daí aquela questão de conversa do casal, fala, olha, não é desse jeito, poxa, eu tenho meu trabalho, tá, mas você é extremamente importante, e trazer os dois para cima. Porque senão gera desequilíbrio, a fertilidade também vai lá para baixo de novo. Então, Sim. isso é muito importante de se observar. O meio em que as pessoas vivem influencia demais na questão de fertilidade e nas doenças ginecológicas também. Com É o que a certeza. gente estava falando outro dia, né? A parte de sexualidade, né? A endometriose, na verdade, né? Causa aí dispareunia, às vezes a vulvodínia. Então, a mulher, ela se retrai muito, né? Ela acaba sentindo muita dor na relação sexual. Então, Se aí não fecha também, né? Por causa do processo de dor, né? Exatamente. Então, esse processo de dor, né, acaba sendo algo que acaba afetando outros também, né? Começa a ter dor em outros, que nem a gente fala na parte lombar, às vezes a dor ciática também, que é a ciatalgia, enfim. E essa parte de sexualidade, na verdade, às vezes, muitas das vezes, aqui principalmente no Brasil, é um tabu ainda. Então, é difícil você chegar e conversar, às vezes, com a mulher ou até com o casal sobre a parte de sexualidade, principalmente quando a gente fala de infertilidade, né? Porque não é só a mulher, é o casal, Sim. né? Então, é uma coisa que, na verdade, você tem que adentrar ali, né? Acho que é uma relação quando de a gente afinidade, né? Você tem que conseguir, né? Eles tem que haver um pouquinho de abertura por conta do casal, da paciente, mas a gente também tem que saber o momento de conseguir abordar, né? Muitas vezes, às vezes não é na primeira consulta, né? Muitas vezes a gente tem que sentir um pouquinho tem que mais, sentir, que né, o exatamente. nosso feeling tá no local certo, no caminho certo, mas eu acho que é super do tato, né? Da sensibilidade, de sentir o que realmente está acontecendo, o impacto disso no físico, né? Principalmente quando a gente fala de disfunções sexuais, né, que é o que acomete muito, né, na parte da endometriose, né, principalmente. Então, quando a gente fala sobre isso, até durante a relação sexual, existem posições, né, que para a mulher é mais confortável e às vezes tem outras que ela vai referir mais dor. Então, nessas posições, a gente consegue também diagnosticar aonde está o ponto gatilho e aonde ela sente mais dor. Sim. Dali a gente já tem um tratamento também fisioterapêutico que vai tratar, né, a face ali daquela musculatura e às vezes com 2 sessões ou com uma sessão que você consiga soltar ali, ela já melhora aquela dor. Então ela já consegue relaxar, né? Sim. Porque muitas das vezes, né, é o assoalho pélvico ali, né, ou é o relaxamento. Ele tem que ter funcionalidade, né? Ele tem que saber contrair, ele tem que saber relaxar. Ah.
né? Você tem que saber. Só que para você relaxar, para você ter por isso que a gente fala que quando a mulher ela tá cansada, quando ela tá estressada, quando ela tem a dor, ela tá mais retraída. Então, quando ela Ah, vai ter relação, até a lubrificação interfere nisso. Então, por isso da importância das preliminares. Não só para a mulher, mas o homem também. Tanto um quanto o outro tem que ter preliminar, né? Usar às vezes um lubrificante para não machucar tanto, principalmente a mulher que ela necessita da lubrificação para penetração. Então, às vezes ela está com dor, então ela não vai ter aquela lubrificação. Aí vai insistir, vai piorar cada vez mais e aquilo vai virando uma dor maior ainda. Então, por isso que exato. é muito importante dessa disfunção sexual. E até, né, às vezes a incontinência urinária que acontece, a mulher às vezes tem acaba tendo vergonha de falar sobre isso, né? Eu tive um escape. Às vezes no orgasmo ocorre também, né? Sair um pouquinho de xixi. Então, assim, Exato. também não é normal, é tratável. Tudo isso relacionado a essas dores aí, até que a endometriose pode causar. E aí o que o pessoal estava perguntando, aproveitando aqui da questão, né, Uhum. de como que é feito o diagnóstico, né? Porque como é uma doença que às vezes a gente leva muito tempo para identificar e às vezes os sintomas não são tão claros, antigamente, qualquer dor, o paciente era submetido a um procedimento laparoscópico. E hoje em dia nós temos na mão exames que possam, às vezes, muitas vezes, evitar da paciente fazer múltiplas cirurgias que vão acabar gerando um dano maior do que um conforto ou mesmo estabelecer o tratamento. Então, hoje em dia, as principais formas de diagnóstico da endometriose são através da ressonância magnética da pelve e de um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, né? Então, a gente Uhum. consegue, através desses exames, e não somente da laparoscopia, fazer o estadiamento, que conhecer um pouco mais da profundidade daquela endometriose. E aí, conhecendo daquele estadiamento, propor para a paciente se vai engravidar, se ela quer engravidar ou não quer engravidar, fazer a proposta terapêutica, né? Se vai para cirurgia, ou se vai para um tratamento hormonal, ou se vai inserir um dispositivo intrauterino, ou se vai fazer a cirurgia, ou vai tentar engravidar espontaneamente. Né? Então, é legal os pacientes conhecerem que hoje em dia não é qualquer dor que tem que fazer o procedimento laparoscópico. Porque há pouco tempo atrás, nossa, eu atendia pacientes, nossa, eu já fiz 3 laparoscopias, já fiz 4 laparoscopias. E o pior dano da endometriose é justamente a fibrose, a distorção da arquitetura do Uhum. útero com o intestino, que vai formando um monte de aderências ali, a trompa deixa de ser funcional, porque ela tem que ir lá capturar o óvulo, o folículo ele é influenciado por aquelas toxinas inflamatórias que a endometriose causa, e o folículo é aquela célula que guarda o óvulo lá dentro. Então, a ovulação muitas vezes sai com uma qualidade pior, né? A endometriose é muito importante, porque às vezes as mulheres acham que afeta só a mulher, mas não, afeta também o gameta masculino, o espermatozoide. O Sim. espermatozoide não tem a mesma eficiência, né? Por conta desse próprio líquido que ela libera de fecundar o óvulo. Então, assim, conhecer do impacto, né, dessa doença na fertilidade, na vida da mulher é muito importante e a partir daí, individualização de cada caso e as propostas, né? Outra pergunta que eu recebi é uma paciente de 25 anos, jovem, tá? Com focos de endometriose e miomas. Vou conseguir engravidar ou vou ter que operar? Assim, uma pergunta muito frequente, porque com 25 anos, muitas vezes a gente não está pensando em futuro Não tá reprodutivo, pensando. né? E se eu deixar? Se eu tentar engravidar? Ou se eu deixar a endometriose lá na frente pode me causar um dano maior? Então, assim, é interessante a gente fazer aquela individualização, aquela personalização, estadiar a endometriose, avaliar quais os sintomas, se aquela paciente descobriu ao acaso ou não, se aquela paciente tem algum sintoma ou não, se está atrapalhando a qualidade de vida e de repente até propor um tratamento hormonal coadjuvante com uma fisioterapia pélvica ou de repente uma acupuntura junto com tratamento pós-tratamento cirúrgico. Então assim, é Sim. importante frente a cada caso a gente saber o que a endometriose realmente está cometendo, né? Porque assim, um cenário hoje
Eu não posso garantir que aos 30 anos ela vai ter a mesma capacidade reprodutiva. E se a endometriose impactou lá na frente, né? Como é uma doença inflamatória, muitas vezes pacientes acabam engravidando até espontaneamente, sem Até tratamento nenhum, espontaneamente, né? né? Quantas vezes a gente, não fazendo um parto, às vezes principalmente na cesárea, óbvio, a gente avalia vários foquinhos de endometriose, a paciente engravidou espontaneamente, muitas vezes ela desconhecia que ela tinha endometriose, né? Então, para quem perguntou aí que com 25 anos precisa operar ou não, é importante saber que queixa você tem, se você tem alguma qualidade de vida afetada pela própria endometriose, se faz tratamento hormonal ou não, qual a intenção do futuro reprodutivo, né? Que isso que vai triar a gente para fazer o Porque tem tratamento. muito mitos e verdades, né? Então, Exato. assim, Não é toda endometriose que é cirúrgica, nem toda endometriose que é medicamentosa ou com tratamentos paliativos que a gente acaba fazendo. Mas, assim, a avaliação global, o conhecimento global, né, do paciente é que vai acabar orientando a gente naquele tratamento, né? a cólica mesmo, né? As cólicas são assim, até após a menstruação, a mulher sente quando, né, é um dos fatores ali da endometriose, acaba sentindo cólicas até após a menstruação. Então, a fisioterapia pélvica ajuda bastante nesse aspecto na hora do relaxamento, né? Sim, Exercícios para diminuírem essas cólicas menstruais aí, claro, né? Durante ali o processo da que tá, né, menstruando, mas muitas referem dor cólicas também, né? Após e cólicas intestinais muito fortes, né? Parece, exato, na verdade, exato, parece que o útero parece que está dando um nó mesmo, né? Então, exato. assim, É, vai é. nesse momento dos exercícios, às vezes é uma função ali pélvica, né? Uma biomecânica da postura que já ajuda a aliviar. Exato, Então, é isso exato, que eu exato. falo, é muito, né, É, prevenção e cuidar realmente. é, Acho que é. existem vários fatores, né? Mas é claro que primeiro a gente tem que vir do diagnóstico, porque não existe que nem, né, protocolo pronto para todo mundo. Nem todo Exato. mundo tem o mesmo foco da Não tem endometriose. receita de bolo, né? Então, assim, que me perguntaram, endometriose, FIV ou cirurgia? Eu vou tentar explicar de uma forma bem clara e objetiva Uhum. para assim, para ninguém ter dúvida, que lá no consultório eu fico fazendo vários desenhos, às vezes os pacientes ficam mais fácil. Mas, por exemplo, eu tenho endometriose, eu quero engravidar, eu vou para a cirurgia, eu vou fazer um tratamento de reprodução assistida. Cada caso é um caso. Então, assim, endometriose e quero engravidar. A primeira coisa que eu tenho que avaliar é qual a idade da mulher. Como que tá aquela reserva ovariana? Se a endometriose é a única causa que está levando aquele casal à dificuldade para engravidar, ou se eu tenho o conhecimento de outra causa também, principalmente do fator seminal, né? O tempo que aquele casal está tentando engravidar. As terapias vão ser divergentes. Uma paciente de 38 anos, que está começando a tentar engravidar, daquela paciente de 25, 28 anos, que está tentando engravidar há 1, 2 anos, né? Então, assim, eu vou ter que individualizar se eu vou preconizar a cirurgia por conta também de melhora de qualidade de vida, porque às vezes aquela paciente falta trabalho, não consegue fazer manter os dia a dia Manter um... dela exatamente aquela rotina alinhada por causa de dor, de cólica, que faz ela levar lá a várias idas ao pronto-socorro e pega testáveis. medicamentos, às vezes, de monte, né? Exatamente. Que não tem. Ou se aquela paciente não tem nada e a descoberta da endometriose foi ao acaso. E muitas vezes ela nem tentou engravidar, né? Porque tem muitas pacientes, mesmo com endometriose profunda, infiltrativa, que podem engravidar espontaneamente. E muitas vezes pacientes com endometriose mínima não vão conseguir engravidar, né? Então a gente individualizar cada caso, conhecer ao certo a história infértil daquele casal, né? Sabendo que Porque não infertilidade é só a endometriose, né, que vai exatamente, causar. É que nem o Felipe falou, assim, existe exatamente. um quadro, tanto da mulher Exatamente, quanto uma do coisa vai homem. puxando a outra, né? A gente conhecer só endometriose, não, aquele casal também tem uma alteração seminal, o paciente é uma paciente que já está chegando com uma reserva ovariana mais limitada. Então, a gente tem que, às vezes, oferecer a melhor proposta terapêutica, onde aquele casal vai conseguir uma gravidez no menor espaço de tempo, porque senão eu vou ter outros danos e outras complicações que podem dificultar aquele casal de engravidar espontaneamente, né? Ou engravidar mesmo com tratamento, né? Então, sabendo que muitas vezes, conhecendo exatamente essa causa, identificando e colocando as propostas terapêuticas, a decisão final, óbvio, vai ser do casal,
né? Mas muitas Sim. vezes na reprodução assistida, no tratamento com fertilização in vitro, eu consigo, né, elevar as taxas de gestação no menor espaço de tempo. E não necessariamente a paciente precisa recorrer a um tratamento, um procedimento cirúrgico. Sabendo que eu gosto de falar muitas vezes da endometriose e do endometrioma, que é aquela endometriose que causa um cisto achocolatado, parecendo um chocolate derretido mesmo, que acomete os ovários. Então, assim, nesses casos, principalmente, a gente tem que olhar com cuidado diferente, ter uma atenção diferente, porque nesses casos são os casos mais detalhados, onde um procedimento cirúrgico pode danificar, causar um dano maior na reserva ovariana, na população ovariana, acabando comprometendo, né, lá no futuro a paciente que achava que ia engravidar depois da endometriose, acaba tendo uma sequela da sua reserva folicular. Né? Então, sempre a gente individualizar cada caso e sempre pensar se tem outra causa, a idade da mulher, o tempo de tentativa, né? Exatamente. É um geralzão, você ver a né? paciente, o casal e a história, né? Exatamente. Teve Às uma que vezes, é um tempo para a gente conseguir definir tudo isso. Um tempo para a gente entender a real dificuldade daquele casal para engravidar. E por isso que, às vezes, eu acho que nesse tempo, eu falo assim, nossa, eu vou perder tempo. Eu sempre oriento o paciente, a gente nunca perde tempo. A partir do momento que a gente toma uma decisão, tá indo consultar com um especialista, tá tomando informação das oportunidades de terapia, né? Eu já encaminho para uma fisioterapia pélvica aquela paciente que tem aquela dificuldade com dor, com cólica, né? Eu já posso oferecer um tratamento de acupuntura para aquela paciente que já tem um sintoma de alteração comportamental, emocional, ou às vezes com algum outro sintoma associado. Então, assim, a gente consegue, nesse tempo de investigação, acabar somando situações favoráveis para lá na frente, se a paciente vai fazer uma cirurgia, a recuperação pós-operatória, ou para a paciente que vai para tratamento, que vai para fertilização in vitro, melhorar a resposta, né, do tratamento, melhorar o impacto, né, do tratamento no resultado positivo. E a gente tem alguns estudos já, né, Felipe, que comprovam que principalmente, bom, eu não conheço tanto, mas alguns estudos que eu li e que eu tenho conhecimento é do impacto positivo da paciente que vai se submeter a um tratamento de reprodução assistida, mais na fase pré-transferência embrionária, por causa que eu acho que a acupuntura ela consegue melhorar mais a espessura endometrial, agir mais ali naquele estroma endometrial e deixar o endométrio mais receptivo, né? Você tem alguma experiência? O que você tem para comentar com a gente nesse sentido? Na parte de fertilidade, muito pouco. Na verdade, a Kelly está começando a receber algumas pessoas tentantes, agora que a gente vai desenvolver os trabalhos. Legal. Mas dentro de casos que eu já estudei, dentro dos artigos, e até alguns casos de cólicas que eu atendi, o que a gente percebe durante a aplicação da acupuntura é que tem uma mudança na temperatura do abdômen da pessoa. Então, a ideia da acupuntura é o quê? É a gente ativar a circulação sanguínea naquela região e trazer o útero para uma temperatura legal. Normalmente, a endometriose, para nós, a gente chama de útero frio. Se a gente pegar, vamos pegar um exemplo, aquela gordurinha da costela, quando a gente tirou ela da churrasqueira, coloca lá, ela endurece, fica aquela gordurinha amarelada, durinha. Sim. A mesma coisa acontece com o endométrio quando o útero está frio. Então, o oriental ele vê essa temperatura do útero extremamente importante para que o aspecto do endométrio, o aspecto do sangue que está circulando ali, seja legal, seja bom, receptível. Porque se ele estiver frio, o endométrio vai tomar uma espessura um pouco maior, que não é interessante, e a circulação sanguínea vai ser baixa. Então, a gente vai ter uma estagnação de sangue ali, por conta da... Deixa eu tentar traduzir aqui do meu pensamento, da visão oriental. O sangue parou, ele vai esfriar, por consequência, a espessura do endométrio vai aumentar e ele vai começar a descamar. Por quê? Ele vai começar a secar. Começou a secar, ele descama e ele vai começar a se soltar e alojar em lugares que não são interessantes.
como para o corpo, qualquer corpo estranho que ele não está acostumado ali, ele vai tender a combater, vai tentar encapsular e fazer alguma coisa, é onde vão surgir os pontos de inflamação. Então, com a acupuntura, a gente força que o corpo faça essa expulsão. Então, dentro da acupuntura, a gente está a liberdade muito grande de falar. Vamos levar a energia para cima, vamos levar a energia para baixo. Quando a gente quer fazer a expulsão do bebê para o parto normal, a gente leva a energia para baixo. Então, a gente vai forçar essa energia a descer e esse bebê vai sair. No início da gestação, por exemplo, a pessoa que tem muito aborto espontâneo, a gente quer reter. Para a pessoa não ter essa expulsão espontânea, a gente consegue segurar. Então é muito interessante, é maravilhoso a forma que a gente pode ajudar com a acupuntura dentro do processo de fertilização. E aí entram essa questão dos estudos que você viu do período de transferência. Porque quando a gente prepara um ambiente harmônico e deixa aquela energia fluindo, vamos falar assim, fluindo numa velocidade adequada dentro do útero, a chance dele reter e desenvolver isso é muito grande. Sim. A pessoa que tem aborto espontâneo, ela tem uma tendência a jogar essa energia para fora com muita frequência. Por consequência, se a gente olha aspectos dessa pessoa, ela vai ser uma pessoa que aparentemente está cansada sempre, ela dorme, não descansa tanto, ela vai ser aquela pessoa que anda um pouco cabisbaixa, meio apática à situação, às vezes está pegando fogo na cozinha e ela fala, tá. Então, eu tenho essa percepção energética das pessoas. É uma coisa que a medicina chinesa, para mim, foi maravilhosa, porque eu olho para a cara da pessoa hoje e falo, não, legal, você é assim. Então, é muito interessante, porque você bate o olho e você fala, não, essa pessoa aqui tem tendência a ter esse tipo de problema. E o positivo... que nem teve uma paciente, né, uma paciente gestante que ela fazia aqui e num momento de conversa, estava eu, ela e o Felipe, e ela era extremamente ansiosa. E o Felipe descreveu ela, como que você sabe? E ela tinha os escapos de xixi, ela tinha... Você é extremamente ciumenta, extremamente... E, assim, parecia que estava descrevendo ela, sabe? Então, assim, é uma coisa... Né? Por isso que eu falo, cada ser é único, né? Então, assim, só no momento ali de conversa, ele conseguiu descrever e, de repente, assim, passar, né? Até mesmo que seja um chá ou um momento de relaxamento, para ela tentar dar uma equilibrada ali. Legal, legal. Então, chegou mais uma pergunta aqui de pacientes que vão para as possibilidades financeiras de menor custo para um tratamento de fertilização in vitro. Que a gente sabe que é um tratamento de alto custo, porque as medicações são caras, o procedimento no laboratório tem um custo também mais elevado, enfim. Tem muitas clínicas, para quem me perguntou, tem muitas clínicas, né? Porque muitas vezes as redes públicas, os hospitais que fazem esse serviço, as filas são enormes e muitas vezes as pacientes se veem refém daquela situação que inevitavelmente vão acabar desistindo no meio do tratamento. Então tem muitas clínicas que têm vários programas de menor custo, né, para facilitar essa maior adesão e oferecendo tratamento para o maior número de casais. Tá? No laboratório que eu tenho parceria, que é o FIVMed, em Campinas, a gente tem um programa de baixo custo também, custo reduzido, facilitado, e o programa chama Via FIV, né, para quem me perguntou. E perguntaram também se existe uma causa genética da endometriose, como a gente disse lá no início. Isso é uma dúvida que muitos têm. Tem uma questão genética envolvida, apesar dela não ser aceita como a principal teoria. Mas, às vezes, elas falam, minha mãe teve, eu vou ter, e já fica com aquela perspectiva de futuro. Eu vou ter endometriose, não vou conseguir engravidar, né? Pensar que endometriose é uma doença que pode levar à infertilidade, mas que muitas pacientes com endometriose acabam engravidando e que não é só aquela questão genética que é imperativa, né? Se ela teve, eu vou ter. E vai passar para... Hoje tem muito recurso, né? Exato. Antigamente já se não tinha muito, né? A gente falava... Claro, a gente sempre foi, né? Teve, assim, aqui no Brasil, de 7 a 8 anos de se diagnosticar. Mas, há muito tempo, há algum tempo atrás, a mulher tinha e não sabia realmente,
né? E Exato, realmente exato, era só conhecido como tem endometriose, então é é, infertilidade, não vou é, engravidar. Hoje é, já não, você tem, né, vários estudos aí que às vezes você é, consegue engravidar, né, espontaneamente. Então, assim, exato, né, que é aquela coisa, é mito e verdade, né? Então, muitas exato, coisas que não se podiam antes, hoje a gente consegue é. trazer para, né, como uma prevenção aí. É, a gente já está nos nossos minutinhos finais. É Vamos fazer verdade. cada um a consideração do que julga importante assim para sua fase, porque eu acho que de pergunta a gente respondeu tudo. Vocês têm mais alguma pergunta aí que vocês Tem. receberam? Acho que não, eu não. Não? Não, É, ele até respondeu que uma paciente perguntou sobre a fertilização, como a acupuntura ajuda, né? E acho que é. ele acabou Acabou respondendo. respondendo na questão, né? Que é importante, mesmo porque por causa do alinhamento emocional, né? Que eu falo, às vezes, as pacientes É, chegam tão pilhadas para fazer. Eu quero fazer a FIV no próximo ciclo, não sei o que ela tá. Assim, calma. Eu acho que primeiro a gente tem que alinhar essa parte emocional, porque é um tratamento que exige um desgaste muito grande, emocional, físico, financeiro, e a gente tá alinhada com uma energia bacana, com uma emoção estagnada, bons o casal tem pensamentos que andar ali, vai né? acabar impactando positivamente. A gente sempre pensar que, por mais que a endometriose é uma doença da mulher, a gente sempre tem que olhar para o casal como um todo para indicar qualquer terapia, seja se vai ser uma tentativa espontânea de gestação, seja se vai ser um tratamento, a gente olhar como um todo o cenário, idade, reserva ovariana, como que está o sêmen, o tempo que está tentando engravidar, para ver se a gente vai permitir aquela paciente tentar espontaneamente, se a gente vai oferecer para a paciente tratamento cirúrgico, ou se a gente precisa de minimizar o tempo e tentar uma gravidez num tempo mais curto, que seria através da fertilização in vitro, né? E saber que muitas vezes a endometriose é uma doença oculta, né, como a Kelly falou, e os sintomas, eles não são tão evidentes. Eu tive várias pacientes que descobriram a casa endometrioses infiltrativas, com procedimento cirúrgico extenso, e nesses casos a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Não só ginecologista, mas urologista, o coloproctologista, porque são cirurgias que muitas vezes a gente tem que mexer na parte intestinal, urinária, enfim. Então, é importante, né, conhecer do diagnóstico para indicar a cirurgia, e a cirurgia tem que ser efetiva para diminuir a chance de uma reoperação, né? A cirurgia antigamente fazia só a cauterizaçãozinha de foco, não, a cirurgia efetiva é aquela cirurgia que resseca, que faz excisão, né? Então, os É, pacientes, quando forem para o tá, tratamento ok. cirúrgico, estarem confiantes na equipe cirúrgica que vai operar, né? Fala, Kelly, que você queria deixar de mensagem aí para o pessoal. Bom, quero deixar de mensagem que nem eu tinha dito, né? Que eu acho que é muito importante você ter ali o diagnóstico do médico, depois, né, saber realmente a atual situação e dali você procurar, né? Claro, sempre uma ajuda, uma prevenção. Então, é o que eu falo, a prevenção é sempre uma das melhores saídas, melhores escolhas. Então, assim, a parte pélvica, a parte de atividade física ajuda muito, né? Claro que é o que eu sempre falo, mediante uma avaliação, porque às vezes ela vai causar um vaginismo, às vezes não está relacionada à disfunção sexual, tá, né, à disfunção urinária, às vezes só a parte postural. Então, assim, a gente primeiro tem que ver cada indivíduo, ver o que aquilo está alterando na vida social, na parte ou depressão ou emocional dela. E a partir dali a gente começar a caminhar, né, para ela ter uma melhora ali. Eu sempre gosto muito de falar disso, dessa equipe multidisciplinar, que Exato. um ajuda o outro né, no seu nível ali de Exatamente. De conhecimento. Então, eu entendimento, vou todo ajudar um mundo pouquinho, vai ajudando junto. a parte de obstetra, a parte né, de acupuntura. E, claro, até a gente fala de educador físico também, né, com a parte de atividade física. Então, assim, é um conjunto. Então, é isso que Tá. eu quero, né, ir. A gente É. tá aí, eu quero deixar o recadinho para quem também quiser. A gente está aí, voltamos atendendo as determinadas Legal, legal, situações, né? Com legal. todo o Felipe, a Kelly teleatendimento da atendem fisioterapia. Aí atende na em clínica, né? Na Mogi, Via Plena, na no Via Iguaçu, Plena, Doutor são nossos Fernando. parceiros. De repente, até o Isso. Felipe nós vamos trazer para cá também para ajudar a gente Exatamente. nos tratamentos Vamos coadjuvantes, unir. né, Felipe? Porque a gente tem que alinhar a Exatamente, energia vale feminina, porque bastante. não é fácil não, a E já me mulherada, né? perguntaram várias gestantes, mas ele atende aqui? Eu falei assim, olha, eu posso É, trazer. é. Gente, 10 segundos. Agora você. Beijo. Fala aí, amor. Ah, é.